Qin Xiaoyou é uma personagem da Light Novel O Lorde das Trevas e do RPG de mesa Mistério do Silêncio. Ela é apresentada pela primeira vez no livro de expansão O Mistério do Silêncio, Ascensão do Caos, Os Quatro Deuses e os Quatro Cavaleiros. Muitas pessoas desejam que personagens fictícios fossem reais, capazes de interagir com o mundo. Em algumas histórias, até mesmo deuses criadores transformam esse desejo em realidade, criando universos ou enviando pessoas para outros mundos. No caso de Qin Xiaoyou, isso realmente aconteceu. Ela era originalmente uma personagem fictícia que se tornou real graças a um deus otaku, um ser que decidiu criar um universo próprio. Esse mundo, porém, foi abandonado desde sua criação, seus habitantes foram feitos para viver sem a proteção de deuses. O objetivo de seu criador era observar qual mortal seria o primeiro a ascender à divindade, absorvendo as almas dos demais. Nesse mundo cruel, Qin Xiaoyou teve um destino trágico. Ela foi morta por uma irmã desconhecida após trair o próprio irmão. Esse irmão, no entanto, voltou no tempo e a abandonou quando a versão passada de Qin Xiaoyou rompeu seus laços com ele. Como punição, ele forçou sua reencarnação como a Qin Xiaoyou do futuro, fazendo com que ela herdasse as memórias e os pecados de uma versão culpada, sendo condenada a sofrer eternamente, mesmo sendo, em essência, inocente. Foi nesse inferno que alguém percebeu sua situação, Ashorno, um deus exterior, uma criança primordial e uma sombra nascida da mais pura escuridão. Filho do Lorde das Trevas e seu sucessor, Ashorno ofereceu a Qin Xiaoyou um acordo. Ela se tornaria sua serva morta-viva e protegeria o receptáculo de Ashorno, um jovem elfo negro chamado Lioren. Em troca, Ashorno a libertaria daquele sofrimento eterno. O contrato, porém, não prometia paz, apenas a retirada daquele inferno e a proteção de Lioren. Como vampira criada por Ashorno, ela ainda estaria ligada a ele para sempre. Antes mesmo de conhecê-lo, Qin Xiaoyou havia perdido as pernas. Ashorno então criou para ela uma prótese feita de sombras, permitindo que voltasse a se mover. Com o tempo, a relação entre os dois se aprofundou, e Qin Xiaoyou tornou-se sua primeira devota e clériga, jurando lealdade eterna. Enquanto atuava como guarda-costas de Lioren, ela possuía apenas a força de uma vampira comum. Porém, no reino de Ashorno, Qin Xiaoyou é uma mestra vampira, com poderes de uma clériga da morte. Ela lidera pequenos grupos de mortos-vivos criados por avatares de Ashorno ou pelo próprio Lioren, sempre quando isso convém ao seu mestre. Apesar de servir Lioren com extrema dedicação, sua verdadeira lealdade nunca foi direcionada a ele, mas sim a Ashorno, o único que a libertou da eternidade de sofrimento. Por isso, Ashorno frequentemente sela seus poderes de mestra vampira quando ela está no mundo mortal, permitindo apenas o necessário. É importante lembrar que Qin Xiaoyou não é a versão culpada do futuro. Ela é a versão presente, ainda inocente em essência, mesmo carregando as memórias e dores de uma linha do tempo que nunca viveu. Seu sofrimento não vem de seus atos, mas da punição imposta por um destino que nunca escolheu. Neste ponto da história, a existência de Qin Xiaoyou se revela ainda mais trágica e complexa. Em seu mundo original, ela morreu milhares de vezes, sempre assassinada pela própria irmã. Cada morte ocorria em uma linha do tempo diferente, que era apagada logo em seguida. Esse ciclo infinito de mortes começou a modificar lentamente sua alma, elevando seu potencial a cada retorno. Sem perceber, Qin Xiaoyou estava se tornando uma mortal com capacidade real de ascender à divindade. Esse crescimento chamou a atenção de Ashorno, que enxergou nela um potencial raro. Ao cumprir fielmente seu acordo e demonstrar lealdade absoluta, Qin Xiaoyou passou a se apegar profundamente a ele. Com o tempo, conforme sua essência divina começava a se formar, ela passou a recordar fragmentos de suas vidas passadas, entendendo aos poucos os erros que havia cometido. A relação entre os dois se fortaleceu, e Qin Xiaoyou tornou-se uma comandante de Ashorno, participando de diversas guerras multiversais. Foi então que ela descobriu uma verdade devastadora. Toda a sua realidade era apenas uma réplica de uma light novel, criada por um ser supremo unicamente para entretenimento. Diante disso, Qin Xiaoyou tomou uma decisão extrema. Ela se sacrificou, apagando sua própria alma para fazer seu universo de origem retroceder no tempo, eliminando todo o potencial divino acumulado por milhares de mortes.
Antes de desaparecer, fez dois últimos pedidos a Shorno. O primeiro, que mesmo sem memórias continuasse a servi-lo. O segundo, que seu universo fosse libertado com a morte de seu criador. Embora sua alma original tenha sido destruída, sua essência divina sobreviveu. Ashorno a preservou e a devolveu a Qin Shaoyou em sua nova vida. Na nova linha do tempo, muitos eventos ocorreram de forma semelhante, mas com diferenças cruciais. Desde o início, Qin Shaoyou possuía a capacidade de erguer mortos-vivos ilimitados, além de carregar uma essência divina que a tornava, na prática, uma semideusa da morte, algo que ela mesma não compreendia, acreditando tratar-se apenas de poderes comuns de clérigos da morte. Na verdade, ela era uma santa da morte, muito além dos limites normais. Graças a essas habilidades, foi promovida rapidamente a comandante. Porém, como havia perdido seu potencial elevado original, seu crescimento passou a ser mais lento, focando principalmente em criação de mortos-vivos e magia ofensiva, embora ainda fosse capaz de lutar corpo a corpo. Qin Shaoyou foi amaldiçoada por seu Deus Criador para errar constantemente ataques diretos, fazendo com que a maioria de suas magias fossem área. Sem saber da maldição, ela acreditava apenas ser ruim de mira. Para compensar isso, Ashorno lhe concedeu um cajado especial, capaz de transformar qualquer magia em magia diária e aumentar drasticamente sua precisão. Na verdade, todos os comandantes de Ashorno já sabiam que ela iria se tornar uma comandante, já que tudo ocorreu semelhante à linha do tempo anterior, onde Qin Shaoyou percebeu que era mais eficaz animar os mortos e os comandar do que errar o alvo usando magia de ataque. Principalmente porque a magia animar durava o dia inteiro e mesmo que os mortos-vivos causassem menos dano do que magias e os ataques diretos, eles poderiam atacar várias vezes antes de serem destruídos, e os ataques corpo a corpo dela ou magias em área poderia compensar o dano inferior dos mortos-vivos. Mas isso era quando a magia tinha um limite de tempo na antiga linha temporal, mas na nova linha do tempo desde o início ela pode erguer mortos-vivos ilimitados sem se preocupar com o limite de tempo. Além disso, Qin Shaoyou sempre gostou de se sentir como uma rainha com os outros fazendo as coisas que ela manda fazer. Na verdade, Ashorno só não a fez comandante imediatamente porque Qin Shaoyou não tinha experiência ainda, algo que ela ganharia enquanto aprende a usar os seus poderes divinos, proveniente dele e da essência divina dela. Durante essa nova jornada, Qin Shaoyou assumiu o papel de motorista de uma carruagem fantasma, conduzindo almas ao além-vida. Por empatia com aqueles que sofreram como ela sofreu, Qin Shaoyou já tinha capacidade de criar mortos-vivos ilimitado e ela decidiu ir além para continuar lutando nas guerras multiversais. Criou sua própria legião de mortos-vivos, o que a permite converter mortos-vivos já existentes em membro da legião e os comanda, além de dar mais poder aos mortos-vivos sob o seu controle. Com o passar do tempo ela acabou convertendo um lis, uma vampira, um rei-lobo e a própria carruagem com seus cavalos fantasmas em seus capitães. Incapaz de aceitar que almas inocentes fossem condenadas eternamente, Qin Shaoyou tomou outra decisão extrema, criou um mundo dos mortos, destinado àqueles que não mereciam punição eterna. Viajando pelo multiverso, encontrou um universo sem vida e transformou um planeta inteiro, e depois todo o sistema solar, em um domínio dos mortos, e Qin Shaoyou separou uma parte para ela e sua legião, onde governa como rainha. Cada criação exigia um esforço imenso e causava grande dor. Aos poucos transformou aquele universo em um semiplano exterior onde as almas dos mortos podem descansar em paz fora da grande roda da existência, o que facilitava mover as tropas da legião pelos multiversos já que elas já estavam fora deles. Mesmo assim, Qin Shaoyou permaneceu totalmente submissa e devota a Ashorno, o que causava estranheza até mesmo dentro de sua própria legião. Quando Ashorno em uma de suas visitas a questionou sobre onde ela aprendeu a transformar planetas e estrelas em mortos-vivos e semiplanos sob o comando dela, Qin Shaoyou apenas respondeu que Alex deu alguns conselhos a ela, enquanto oferecia algo para o seu mestre comer e sorria de forma pensativa e alegre. Ela carrega profundo arrependimento por tudo que fez em seu mundo original, não sabendo que foi manipulada por um criador cruel. Sua relação com Ashorno vai muito além de servo e mestre. Em diferentes momentos, eles agem como aliados, comandante-rei, clériga e divindade, ou até algo próximo de amizade. Às vezes ambos vão junto para a cama e têm relações sem compromisso. Apesar de tudo, Qin Shaoyou é a comandante mais fraca de Ashorno. Enquanto outros comandantes rasgam realidades, criam dimensões, manipulam conceitos e destroem universos,
ela se mantém relevante apenas por sua habilidade única de criar mortos-vivos ilimitados. Para ela, como a dar centenas de mortos-vivos ou universos inteiros transformados em mortos-vivos exige o mesmo esforço, embora isso não se aplique na animação dos mortos em si. Seu poder ainda está muito abaixo dos demais, que enfrentam deuses criadores capazes de gerar toda a existência. Qin Xiaoyou ainda não alcançou a divindade plena. Qin Xiaoyou nunca soube a verdade sobre sua própria origem, nem sobre quem a criou. Suas memórias haviam sido apagadas, e seu criador já havia sido morto por Ashorno. Para ela, simplesmente não havia nada para lembrar. No entanto, conviver com seres capazes de existir fora do tempo e do espaço muda completamente a percepção da realidade. Para entidades assim, torna-se natural observar coisas que nunca chegaram a existir, linhas do tempo encerradas antes mesmo de se consolidarem, futuros descartados e versões de mundos que falharam. Foi nesse contexto que Qin Xiaoyou passou a enxergar o fim de si mesmo em todos os universos. Em quase todas as variações, ela viveu como alguém desprezível, completamente dependente do irmão, destinada apenas ao sofrimento e às lágrimas, e à morte. Essa constatação a destruiu por dentro. Mas havia uma exceção. Entre infinitas linhas do tempo fracassadas, existia uma única realidade onde Qin Xiaoyou conseguia viver de forma satisfatória. Nessa linha, ela cometia erros, mas também fazia coisas boas. Não era perfeita, mas era uma pessoa melhor. Foi então que ela compreendeu a verdade: todas aquelas variações eram ela, e, ao mesmo tempo, nenhuma delas realmente existia mais. Qin Xiaoyou era a única versão restante, preservada graças a Ashorno, que a retirou da programação do seu universo de origem e a arrancou de um destino já escrito. Ao fazer isso, ele a salvou de duas formas completamente diferentes. Primeiro, ao libertá-la de um mundo onde ela estava condenada desde sua criação. Segundo, ao permitir que ela existisse como alguém que pudesse escolher quem queria ser. Qin Xiaoyou não é fraca. Ela não opera no nível de destruição multiversal como alguns outros comandantes. Ainda assim, seu poder individual é extremamente alto, especialmente no campo mágico. Ela ainda é praticamente uma semideusa. Ela é clériga da morte, santa da morte e comandante de uma legião de mortos-vivos. Sua afinidade com a morte vai muito além da maioria dos conjuradores, permitindo-lhe erguer, controlar e sustentar mortos-vivos em escala massiva. Mesmo sendo uma usuária de magia, Qin Xiaoyou possui um físico excepcional, resultado de sua natureza vampírica, e é perfeitamente capaz de lutar em combate corpo a corpo quando necessário, além de altas capacidades regenerativas. Seu cajado é um artefato decisivo em combate. Ele permite que qualquer magia seja convertida em magia diária, ampliando drasticamente seu alcance e eficiência, além de compensar limitações de precisão. Isso faz com que seu estilo de combate seja altamente destrutivo e difícil de conter em confrontos de grande escala. A carruagem fantasma também concede vantagens significativas. Enquanto está conduzindo ou em contato direto com ela, Qin Xiaoyou torna-se imune a danos causados por armas não mágicas, não pode ser afetada por expulsão de mortos-vivos, pode atravessar qualquer objeto sólido sem resistência. Sua legião não depende exclusivamente dela para crescer. Qualquer morto-vivo criado por seus capitães passa automaticamente a fazer parte da legião, o que garante expansão constante sem exigir sua presença direta. Além disso, seus capitães podem, individualmente, ser mais poderosos do que ela em combate direto, sem que isso diminua sua autoridade ou importância estratégica. Qin Xiaoyou é forte o suficiente para participar ativamente de guerras multiversais como comandante, mesmo sem possuir um exército infinito. No entanto, sua legião não é indestrutível. Como ela é o núcleo que mantém a coesão do exército, Qin Xiaoyou se torna sempre o alvo principal em qualquer confronto, o que representa sua maior fraqueza estratégica. Mesmo assim seria difícil para um deus sozinho a derrota, já que a maioria dos ataques mágicos são em área e acertam múltiplos alvos. Não seria nem um pouco estranho se Qin Xiaoyou matar alguns deuses ou entidades cósmicas considerando as duas habilidades e que já está no nível de 1. Ela já lutou contra um fragmento do Alex razoavelmente equilibrada antes mesmo de se tornar uma comandante de legião de mortos-vivos. Alex até ficou impressionado com o comandante do seu filho, mas na verdade foi ele quem deu a dica necessária para ela conseguir criar a sua própria legião a partir da sua essência divina, mas ele percebeu as
Fraquezas dela. Ela é muito dependente de suas capacidades regenerativas e das suas magias. E ela se torna vulnerável quando está sem magia ou lutar contra alguém capaz de anular a magia. Na verdade, ele fez isso o combate inteiro apagando as magias delas e ele era imune aos ataques dos mortos-vivos. Na real, o fragmento e ela tinha muitos atributos físicos e ataque mágicos parecidos. Compartilhava algumas das mesmas imunidades como imunidade contra armas não mágicas ou dano necrótico, que era o principal. Mas ela simplesmente não consegue ultrapassar a imunidade mágica limitada do Alex e gastou todo o seu poder mágico, mas ele conseguia causar dano nela de várias formas diferentes. Além disso, conseguia simplesmente anular a regeneração. Se você gostou desse vídeo e curte esse tipo de conteúdo, deixe o like para apoiar o canal. Compartilha com quem também gosta desse assunto, isso ajuda demais a continuar trazendo mais vídeos assim.